Bom, vamos fazer um aquecimento para o nosso próximo assunto, que vai ser a regra da cadeia, regra da derivação composta, tá bom? É uma técnica muito importante para a gente usar em problemas práticos de engenharia. Sem essa regra, você quase não consegue usar o cálculo. Vamos lembrar uma coisinha, acho que todo mundo, espero que todo mundo lembre disso. Como é que você faz para derivar esta função aqui, ó? Vamos pegar uma função f de x, que seja 4x ao cubo menos 5x quadrado mais 7. Até aqui tá facinho, né? Vamos levar isso aqui à quinta. Eu quero achar a derivada dessa função em relação a x. Quero achar o f'. Ninguém vai ser maluco de levar isso à quinta. Dá até para fazer, né? Mas a técnica que a gente faz, para lembrar, espero que todo mundo lembre, você chama este sujeito, vamos mudar a cor da caneta aqui, ó. Vamos mudar a cor da canetinha. Você chama este cara que está dentro da potência, por exemplo, de U. Enxerga isso como sendo este U elevado à quinta. Aí a regrinha diz o seguinte, para achar a derivada disso, você deriva o f em relação ao U, né? A regra diz assim, ó, eu quero a derivada do f em relação a x. Então, para achar isso, eu posso primeiro derivar o f em relação ao u e multiplicar pela derivada do u em relação a x. E essas duas coisas são muito fáceis de achar, né? Porque o f', então, vai ficar assim, né? Primeiro deriva o f em relação ao u, mas o f é u à quinta. Então, a derivada disso em relação a esse u, regrinha do tombo, 5u à quarta. Perfeito? Agora tem que multiplicar pela derivada do u em relação a x. Mas o u é 4x3 menos 5x2 mais 7. Então, a derivada daquela coisa que está lá dentro em relação a x é simplesmente, vamos usar um parênteses aqui, 12x quadrado menos 10x. Pronto. Então, essa é a resposta que eu preciso. Esse u aqui, agora, basta escrever ele usando o x, né? A gente quer escrever toda a resposta em função de x. Então, sem problema, vai ser 5 vezes o u à quarta. O u é 4x3 menos 5x2 mais 7, não? Vai ficar isto aqui à quarta, vezes o 12x2 menos 10x. Pronto. Dá essa coisa complicada aí, né? Que é muito mais rápido e mais fácil do que levar aquela função aqui da potência e depois achar a derivada termo a termo. Tá ótimo? E tem casos também que, se você não fizer desse jeito, você não consegue fazer, né? Vamos fazer mais um aqui? Me ocorreu agora. Por exemplo, vamos mudar a cor da caneta outra vez, né? Vamos supor que você tenha um g de x igual a seno a quarta de x. Qual é a derivada disso? Então, nesse caso, eu chamo o seno de x de u, né? Eu imagino isso como sendo u à quarta, onde esse u, que é que está elevado à quarta? É o seno de x. Então, na hora de achar a derivada do g em relação a x, o que tem que fazer? Deriva primeiro o g em relação a u, né? Deriva o g em relação a u, é u à quarta, então a derivada do u à quarta é 4 vezes u ao cubo. E multiplica pela derivada do u em relação ao x. O u é seno de x, então a derivada do seno é o cosseno de x. Para expressar a resposta só em função do x, basta substituir o u pelo seno x. 4 vezes o seno ao cubo de x vezes o cosseno de x. A maneira educada de escrever isso aqui é 4 cosseno x
seno ao cubo de x. A gente deixa a parte mais complicada para o final. Tá certo? Tranquilo, acho que todo mundo lembra disso, espero que lembre, né? Para aplicação prática, a gente usa muito uma regrinha que a gente inclui nas tabelas de derivadas. Então, é algo que diz assim, uma coisa que diz assim. Vamos usar muito nessa forma. Então, voltando lá para a canetinha, uma outra cor aqui. Quando você tem uma coisa elevado a n, como é que acha a derivada disso? Por exemplo, u ao cubo. A derivada é 3 vezes u ao quadrado. Então, a derivada disso, regra do tombo, né? Cai o n vezes o u elevado a n menos 1, e agora pega este cara e multiplica pela derivada do u. Isso aqui é um pouco perigoso, esse jeito de escrever as coisas. É útil, mas é perigoso. Porque esse linha é uma notação preguiçosa, está dizendo derivada, né? Como a gente escreveu lá em cima, F', G'. Então precisa prestar bem atenção em relação a que você está derivando, né? Para ser mais claro. Isso na hora de fazer a aplicação prática acaba tendo consequência. Se você pega, por exemplo, u ao quadrado e deriva esse u ao quadrado em relação a u, então a derivada é 2 vezes u, acabou, não tem mais o que fazer, né? Agora o que a gente está pensando aqui é que esse u é função de uma outra coisa, e eu quero a derivada em função dessa outra coisa. Então, se eu imaginar, né, que o u é uma função de x e eu tenho u ao quadrado, então a derivada do u ao quadrado em relação a x, estão notando bem a diferença? No primeiro caso aqui, ó, quem está mudando é o u. Então a derivada do u quadrado em relação ao u, lembra que a derivada é a rapidez com que as coisas mudam, né? Se o u muda, o u quadrado muda. A derivada do u quadrado em relação a u simplesmente é 2 vezes u, não tem o que fazer. Agora, se eu imagino uma outra situação, se eu imagino que o u depende do x, então se o x muda, o u muda. Agora eu quero saber, com que rapidez o u quadrado, se eu pego o u e elevo ao quadrado, com que rapidez que ele muda quando o x muda? Entende? Não é quando o u muda, quando o x muda. Claro que quando o x muda, o u muda também, né? Então, para fazer essa derivada, você deriva em relação a u, dá 2u, mas tem que multiplicar pela derivada do u em relação a x, que é o que a gente está chamando de u' nessas fórmulas aqui, né? Tá perfeito? Ok? Isso se aplica para qualquer regra de derivação, qualquer uma. Vamos fazer uma outra aqui, ó, uma outra regrinha aqui. Vamos supor que você faça seno de u e eu quero derivar o seno de u. Aí você precisa ver, na hora do problema, o que quer dizer esse linha. Derivada do seno de u, quem é que está mudando? É o u? Bom, então a derivada do seno é o cosseno de u, né? Agora, se o u depende de x, u igual a 1 u de x, e essa derivada significa derivada em relação a x, então você deriva em relação ao u, dá o cosseno de u, e multiplica pela derivada do u em relação a x. Tá bom? Isso só fica bem claro na hora que você estiver resolvendo o problema. Tá ok? Vamos agora fazer um exemplozinho de aplicação. Como é que isso aparece num problema prático? Tá ok? Então vou abrir uma outra camada, uma outra camadinha para a gente trabalhar. E suponha o seguinte probleminha, ó. Seguinte problema. Imagina que você tem uma circunferência com certo tamanho. E o diâmetro dela
está aumentando com o tempo. Vou escrever o enunciado aqui, ó. Escrevendo assim, ó. O diâmetro de uma circunferência. Agora eu vou dar o tamanho dela. Ela tem um certo tamanho de raio 60 centímetros, mais ou menos grande a circunferência, né? 60 centímetros. O diâmetro vai dar 120, vai dar mais de 1 metro de diâmetro, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então vamos dizer, o diâmetro dessa circunferência está aumentando. Agora eu vou dar com que taxa que ele está aumentando. Se ele está aumentando depressa ou se ele está aumentando devagar. Então eu digo que ele está aumentando 2 centímetros por minuto. Então em cada minuto que passa, esse raio está ficando maior. Tá? Ele aumenta 2 centímetros por minuto. Então agora eu pergunto o seguinte, se o raio está aumentando, a área da circunferência, a parte interna, que é chamado círculo, né? O círculo é a parte interna, é a área que fica dentro da circunferência, também está aumentando. Então vamos calcular com que taxa essa área está aumentando. Pergunta, com que taxa, quer dizer, qual é a rapidez, né? Com que taxa a área interna está aumentando. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer um esqueminha matemático do problema. Dando nome às coisas, vendo o que é que está sendo perguntado e traduzindo matematicamente o que é que foi dado no problema também. Então o que acontece aqui é o seguinte, ele está preocupado com a área interna. Vamos chamar essa área de S. O que está acontecendo? Essa área depende do diâmetro da circunferência. Ele fala qual é a taxa de variação do diâmetro, né? Então essa área depende do diâmetro. E como o diâmetro está variando, esse diâmetro depende do tempo. Então essa é a cadeia de dependência do problema. Isso escreve rapidinho, dá uma ideia rapidinho do que é que está acontecendo, né? O diâmetro da circunferência está mudando, então o diâmetro é uma função do tempo. E a área da circunferência é uma função do diâmetro. Então é claro que a área vai ser função do tempo também, né? Perfeito? O que é que ele está perguntando matematicamente? Como é que se escreve matematicamente essa pergunta? Queremos o quê? O que nós queremos calcular? Queremos a taxa, né, com que a área interna está aumentando. A área eu chamei de S. A taxa com que essa área aumenta é a derivada da área em relação ao tempo. Definição de derivada, né? Então, lendo novamente. A área é uma função do diâmetro. O diâmetro é uma função do tempo. E eu quero a derivada da área em função do tempo. É isso que ele está perguntando. Quais são os dados dos problemas? O que é que nos foi dados, né? Dados. O que é que foi falado? Então, no enunciado diz que a circunferência tem raio 60 centímetros. Ele fala qual é o tamanho dela no instante que ele está perguntando as coisas, né? Se o raio é 60, então o valor do diâmetro é igual a 120, é o dobro, né? Eu vou trocar aquele D minúsculo por um D maiúsculo, porque senão confunde com o D da notação de derivada, né? Então vamos colocar um D grande aqui. O diâmetro é D grande, tá ok? Ele fala no enunciado que esse diâmetro é 120. E fala também que esse diâmetro, ó, o diâmetro blá, 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 está aumentando. Quem aumenta é o diâmetro, né? A taxa de 2 centímetros por minuto. Isso é a rapidez com que o diâmetro muda. Então, é a derivada do diâmetro em relação ao tempo. Isso é dado no enunciado. São 2 centímetros por minuto.
Essa unidade é muito importante em problemas práticos e vai permitir que a gente cheque depois a resposta também. Porque num problema desse é comum haver muita mistura de unidade. Né? Misturar metro com milímetro, com centímetro, segundo com hora. Por enquanto não tem mistura nenhuma. Então vamos manter as unidades para verificar como é que fica o cálculo. Né? Então é isso. Foi me dado essas duas coisas e eu quero a derivada da área em função do tempo. Minha maneira preferida de resolver, por que é preferida? Porque é o que a gente mais usa na prática, para fazer a coisa rapidinho, né? Para mim achar as coisas que eu preciso, né, eu preciso lembrar que a área pode ser calculada pelo diâmetro, né? Sabemos, o que a gente sabe? Nós sabemos que a área, como é que calcula a área da circunferência dado o diâmetro? É π vezes o raio ao quadrado, né? Ou, se você usar o diâmetro, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu tenho essa fórmula. Eu sei como calcular a área a partir do diâmetro. O que a gente quer? A gente quer a derivada. Agora, vamos usar a notação preguiçosa, aquela notação do linha, para a gente aprender a fazer isso mais rápido, né? Então, o que nós queremos saber, portanto, eu quero o S'. Quero aquilo lá, aquele dsdt eu chamei de S'. Então já viu que o linha aqui significa derivada com relação ao tempo, correto? Em relação ao tempo. Como é que eu vou fazer? O S não é dado por π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, derivar o S significa derivar π de 2 sobre 4. Vamos derivar isto, ok? Como é que eu vou fazer? O π dividido por 4 é um número, né? Ele está multiplicando, eu não preciso me preocupar com ele. Deixa ele quieto ali, deixa ele fora. Π sobre 4. E agora eu vou ter que derivar o diâmetro ao quadrado. Mas é uma derivada em relação ao tempo, né? Se fosse x quadrado, a derivada era 2x. A derivada do d2 em relação ao d é 2d, mas não é em relação ao d, é em relação ao tempo que é essa derivada. Então, para derivar isso aqui, vai ser π sobre 4. Como é que faz mesmo? Deriva em relação a d, dá 2 vezes d. E multiplica pela derivada do d em relação ao tempo. Pronto. Basta fazer essa conta. Vamos ver se a gente já pode substituir tudo. Já tem tudo para jogar lá. π sobre 4. O diâmetro é 120. 2 vezes o diâmetro é 240 centímetros. Né? Coloca a unidade lá. E a derivada é essa aqui, ó, isso aqui que é o d', derivada em relação ao tempo. É 2 centímetros por minuto. Ok? Tranquilo, é só fazer a conta. Observe que as unidades vão sair do jeito que eu quero, né? Do jeito que era esperado. Ó, centímetro multiplicado por centímetro. Dá centímetro quadrado, que é a unidade de área. Agora basta fazer a conta ali, né? Eu tenho 240 por 4, dá 60, né? 60 aqui, já cancela ali. 60 vezes 2 é 120. Basta pegar 120 e multiplicar por π. Então, fazendo rapidinho na calculadora, dá 378, se não errei nada. 120 vezes π. 377. Agora deu 300, melhor fazer outra vez. 120 multiplicado por π. 377. Aproximadamente, né? Aproximadamente 377 centímetros quadrados em cada minuto. Perfeito? Essa é a maneira mais rapidinha de fazer. Pega o problema, dá nome às coisas, vê qual é a relação de dependência, veja o que é dado, veja o que é pedido, lembra que taxa de variação é a derivada. Aí você aplica as regrinhas de derivação. Perfeito? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem no questionário da preparação da aula, muito parecido com esse. Então é melhor você pegar o vídeo e seguir mais ou menos dessa maneira que eu resolvi, porque essa é uma maneira que, pode acreditar em mim, na prática é o jeito que a gente costuma fazer com rapidez esses probleminhas que envolvem várias coisas, uma depende da outra. Tá ok? Então é isso aí.